Uma vez, Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ali Jesus estava basicamente dizendo que o reino de Deus e os seus propósitos devem estar em primeiro lugar. E quando eles estão em primeiro lugar, Deus acrescenta as outras coisas. E o que seriam as outras coisas? Bênçãos, riquezas, prosperidade, honra. Tudo isso vem gratuitamente de Deus quando nós focamos no propósito dele. Mas se nós focamos em ter essas coisas, Deus resiste em nos dar, porque ele vê que o nosso coração está focado naquilo. O nosso coração está focado na bênção e não no abençoador. Você quer ver um exemplo prático disso? É a história de Salomão quando ele começou a governar Israel. Davi havia falecido, Salomão foi colocado como rei de Israel e esse era o propósito de Deus, que Salomão estivesse na posição de rei. Mas Salomão ele se via inexperiente e Salomão se via incapaz de governar uma nação tão grande quanto a de Israel. E Salomão sabia que o propósito dele era governar Israel. E então Deus aparece a ele e diz: peça o que você quiser e lhe será concedido. Uma pessoa que esteja com o coração no mundo, nas coisas do mundo, ela vai pedir algo como, por exemplo, eu quero riquezas. Eu quero que os meus inimigos morram. Eu quero ser promovido. Eu quero ser exaltado em tal lugar. Eu quero uma mansão para mim. Eu quero um carro. Mas ao invés disso, Salomão pediu algo que casava com o propósito dele. Porque o coração de Salomão estava no propósito de Deus. E então Salomão pediu: Deus, eu estou em uma situação em que me vejo inexperiente e peço a Ti que me dê sabedoria e conhecimento para administrar um povo tão grande quanto o pó da terra, referindo-se ao povo de Israel. E então Deus lhe disse: já que você não pediu riquezas, não pediu bens, não pediu honra, não pediu a morte dos seus inimigos, eu vou te dar bens, riquezas e honra, como nenhum rei jamais teve antes de você e nenhum rei depois de você jamais terá. Então Salomão recebeu muito mais do que ele pediu, porque o coração dele estava focado no propósito de Deus. Então Deus não criou resistência em abençoar, porque o coração de Salomão estava no lugar certo. Se o coração de Salomão estivesse nas bênçãos, Deus talvez até abençoasse, mas seria algo limitado para que Salomão não se desviasse com a bênção. Porque muitas vezes, quando o nosso coração está focado na bênção e não no abençoador, a nossa tendência é nos desviar assim que conseguimos a bênção. É aquela coisa: Senhor, me torne uma pessoa muito rica. E então Deus faz a pessoa muito rica, mas após se tornar muito rica, a pessoa se desvia. Porque agora o seu coração está nas riquezas. E agora todo o tempo dela é administrando as riquezas, é correndo atrás de mais riquezas. E quando você vai ver, não há mais tempo para um devocional com Deus. Não há mais tempo para uma oração fervorosa. Não há espaço para jejum. E Deus tem muito cuidado para abençoar uma pessoa desse tipo. É muito fácil que a pessoa busque algo e assim que ela consiga, ela se desvie de Deus. Por isso, Deus não abençoa aqueles que estão com o coração nas coisas do mundo. Deus abençoa aqueles que estão com o coração no propósito de Deus. E eu repito a mesma frase que eu disse no início do vídeo. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.